Olá pessoal, aqui quem fala é William Martins do canal Breaks Will e eu estou trazendo hoje para vocês um vídeo sobre um tema muito interessante, as feras do Apocalipse. O que significam? Bom, você já deve ter se deparado com essa imagem aqui, ó, de uma fera com 7 cabeças, 10 chifres e patas de urso, parecendo um leopardo. Mas o que significa esta fera? Esta fera ela é retirada de um texto bíblico, lá em Apocalipse. O texto seria esse aqui. Apocalipse 17, do 9 ao 14 eu vou ler. Isto exige uma mente sábia. As 7 cabeças representam 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E há 7 reis. 5 já caíram. Um é e outro ainda não chegou. Mas quando chegar, terá de permanecer por pouco tempo. E a fera que era, mas não é, ela também é um 8º rei, mas procede dos 7 e vai para a destruição. Os 10 chifres que você viu representam 10 reis, que ainda não receberam um reino. Mas eles recebem autoridade como os reis por 1 hora, junto com a fera. Eles têm um só pensamento, assim dão o seu poder e autoridade à fera. Eles batalharão contra o cordeiro, mas, visto que ele é senhor dos senhores e rei dos reis, o cordeiro os vencerá. Os que estão com ele, os chamados, escolhidos e fiéis, também vencerão. Bom, então é desse texto aqui de Apocalipse que nós tiramos esta imagem, esta figura da fera, que você está vendo aí na tela. Então, com base em Apocalipse, aqui João está declarando que há 7 reis, 5 já caíram, um é e outro ainda não chegou. Mas o que representam esses 7 reis ou 7 montes? Para entendermos isso, vamos ver aqui Gênesis 3,15 e entender o que tudo está envolvido em relação a esse texto de Apocalipse. Gênesis 3,15, a primeira profecia da Bíblia diz: E porém inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Então Gênesis 3,15 é uma esperança. Por quê? Porque logo depois da rebelião no Jardim do Éden, Jeová prometeu que uma mulher produziria um descendente. Esse descendente, por fim, esmagaria a cabeça da serpente, que no caso, nós entendemos lá em Apocalipse que é Satanás. E o próprio texto mostra, né? Mais tarde, Jeová revelou que o descendente viria por meio de Abraão. Pertenceria à nação de Israel, seria judeu e descendente do rei Davi, conforme os textos aqui como base. Ao longo da história, então, Satanás tem organizado seu descendente em forma de vários movimentos políticos ou reinos, que são essa fera aí de 7 cabeças e 10 chifres. Bom, dito isto, aqui o texto mais uma vez para vocês verem, né? Qual é o texto, da onde nós tiramos esta fera com 7 cabeças e 10 chifres. E aqui nós vamos ver qual é a primeira potência mundial que oprimiu o povo de Deus, o Egito. Então, uma dessas cabeças é o Egito. Vamos ver aqui, ó. A primeira cabeça da fera simboliza o Egito. Por quê? Porque o Egito foi a primeira grande potência a expressar inimizade ao povo de Deus. A descendência de Abraão, por meio de quem viria o prometido descendente da mulher, tornou-se numerosa no Egito. Então, o Egito oprimiu Israel. Satanás tentou eliminar o povo de Deus antes que o descendente pudesse surgir. Como? Por induzir Faraó a executar todos os bebês israelitas do sexo masculino. Jeová frustrou essa tentativa e libertou seu povo da escravidão no Egito. Mais tarde, ele estabeleceu os israelitas na terra prometida. Então nós vemos aqui que o Egito foi a grande potência inicial na marcha dessas potências, né? Dessa fera com 7 cabeças. Então seria uma das cabeças aqui o Egito. Essa potência que oprimiu o povo de Deus, tentou acabar com a linhagem do Messias já no início, né? Por meio de Abraão, né? Que Jeová tinha prometido. E mesmo assim ele não conseguiu, mesmo usando o faraó para tentar executar todos os bebês israelitas do sexo masculino, ele não conseguiu. E Jeová ainda libertou o seu povo da escravidão no Egito, né, como consequência. Pois bem, mas e quem seria a próxima potência? Vamos lá. A Síria. A Assíria é a segunda cabeça da fera. E esse reino poderoso também tentou exterminar o povo de Deus. É verdade que Jeová usou a Síria como instrumento para punir o reino das 10 tribos, por sua idolatria e rebelião. No entanto, a Assíria
Depois atacou Jerusalém e Satanás talvez visasse eliminar a linhagem real que por fim levaria a Jesus. Esse ataque não era do propósito de Jeová, e ele libertou milagrosamente seu povo fiel por destruir os invasores. Então aqui é mais uma potência, né? A Assíria, ela foi usada também por Satanás para tentar eliminar a linhagem que no fim levaria ao Messias. Mas, mais uma vez, Jeová aqui libertou milagrosamente o seu povo. Depois da Assíria, qual seria outra potência, o outro povo, né? Outra potência mundial que oprimiria o povo de Deus? Vamos lá. Babilônia. Então a Babilônia é a terceira cabeça da fera. Ela, no caso, simboliza o reino cuja capital era a Babilônia. Jeová, ele permitiu que os babilônios derrubassem Jerusalém e levassem seu povo ao exílio. Mas antes de permitir essa humilhação, Jeová alertou os israelitas rebeldes de que sofreriam essa tragédia. Jeová predisse que seria erradicada a linhagem de reis humanos, que representava a ele em Jerusalém. Mas Jeová prometeu também que um descendente do rei Davi, com direito legal, viria e reivindicaria essa autoridade. Pois bem, então a Babilônia também foi uma potência usada por Satanás, só que neste caso aqui, Jeová permitiu que os babilônios derrubassem Jerusalém e levassem o povo ao exílio. Pois bem, então o povo foi cativo para o exílio, né, na Babilônia, e eles ficaram por 70 anos exilados, né? A Babilônia destruiu Jerusalém em 607 e eles ficaram por 70 anos sem poder pisar em Jerusalém. Jerusalém ficou desolada. Nós vemos aqui Daniel 4, 16 e 17. Fala assim, ó: que o seu coração seja mudado para que não seja mais um coração humano, ele seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Isto é, por decreto dos vigilantes, e o pedido é declarado pelos santos, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo é o governante no reino da humanidade, e que ele dá a quem quiser, e estabelece sobre ele até mesmo o mais humilde dos homens. Então aqui o texto de Daniel 4,16 mostra que se passariam 7 tempos após o governo de Jeová ser encerrado, por assim dizer, aqui na Terra, um representante legal terrestre. Você pode pensar que isso se aplica só a Nabucodonosor, mas aqui nós vemos que é decreto dos vigilantes que todos saibam que o Altíssimo é o governante no reino da humanidade, ou seja, está falando mais especificamente sobre o reino de Jeová. Por exemplo, Nabucodonosor, ele não era o Altíssimo sobre toda a humanidade. Então, podemos ver aqui neste gráfico, para entender melhor, como que se aconteceu esses 7 tempos. Em 607 aconteceu a desolação de Jerusalém. Note aqui nesta parte em vermelho que nós temos 7 tempos de 360 anos. Eu não vou explicar aqui neste vídeo como nós chegamos nestes 2.520 anos, que são 7 tempos de 360 anos. Mas é só para você ter uma visão de como nós chegamos a 1914, o ano em que Jesus é entronizado. Nós temos a parte em verde, as 70 semanas. Só que também eu não vou falar sobre essa profecia agora. Seguindo aqui, nós vemos também que na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele recebeu uma visão da parte de Jeová. E ele queria que todos os seus magos e adivinhos, né, eles discernissem qual era o sonho que ele tinha sonhado e discernissem, ou seja, interpretassem o sonho dele. Então ele tinha sonhado com essa estátua e Daniel, orando a Jeová, teve a interpretação e a revelação do segredo do sonho, que seria essa daqui, ó: a Babilônia sendo a cabeça de ouro, a Medo-Pérsia sendo os braços de prata, aqui o busto, né, de cobre, sendo a Grécia, Roma, as pernas de ferro, e por último a Grã-Bretanha, Estados Unidos, a potência anglo-americana, o ferro misturado com argila. Então seria basicamente isso. Eu também não vou explicar sobre esta estátua neste vídeo. É só para vocês entenderem o que aconteceu na época em que a Babilônia era a potência mundial. Seguindo aqui, nós temos a quarta potência, que é a Medo-Pérsia. Mais de um século antes dos dias de Daniel, Jeová já tinha revelado por meio do profeta Isaías detalhes sobre a conquista de Babilônia.
Também revelou que não só a cidade seria conquistada, mas também o nome do conquistador, que é Ciro, o persa. Daniel recebeu duas outras visões a respeito da potência mundial medo-persa. Numa delas, esse reino foi retratado como tendo a aparência de um urso que estava levantado de um lado. Foi-lhe dito que comesse muita carne. Numa visão à parte, Daniel viu essa potência mundial dupla ser simbolizada por um carneiro de 2 chifres. Ou seja, então, os medos e os persas aqui conquistaram a Babilônia. E aqui o próprio Ciro, né, já tinha sido mencionado numa profecia da parte de Jeová. Depois temos aqui a quinta potência mundial, a quinta cabeça da fera, Grécia. A quinta cabeça da fera de Apocalipse simboliza a Grécia. Numa das visões, Daniel viu a Grécia retratada por um leopardo de 4 asas, indicando que esse império faria conquistas rápidas. Em outra visão, Daniel mencionou um bode de proeminente chifre único, que com rapidez mata um carneiro de 2 chifres, a Medo-Pérsia. Jeová disse a Daniel que o bode simboliza a Grécia, e o grande chifre retrata um de seus reis. Alexandre o Grande, o mais iminente rei da Grécia Antiga, liderou o ataque contra a Medo-Pérsia. Esse chifre logo foi quebrado, porém, com a morte do grande rei, no apogeu de seu poder, com apenas 32 anos de idade, seu reino por fim foi dividido entre os 4 de seus generais. A Grécia aqui é a quinta cabeça da fera de Apocalipse. Vamos então para a sexta, que é Roma, o Império Romano. Roma era a potência dominante quando João recebeu a visão da fera. Essa sexta cabeça desempenhou um papel chave no cumprimento da profecia, lá registrada em Gênesis 3,15. Satanás usou autoridades romanas para desferir um golpe que temporariamente mutilou o descendente, ferindo no calcanhar. Então é isso, olha, Satanás aqui feriu no calcanhar o descendente da mulher. Como assim? Essas autoridades julgaram Jesus sob falsa acusação de sedição e o executaram. Mas essa ferida logo sarou, pois Jeová ressuscitou Jesus. Roma parecia temorizante, terrível e extraordinariamente forte aos olhos de seus inimigos. Então o Império Romano aqui era um império, uma potência muito sangrenta, muito violenta, né? Com muita força. Depois temos a sétima potência mundial, ou seja, a sétima cabeça da fera, que representa os Estados Unidos e Grã-Bretanha. A sétima cabeça da fera é a potência mundial anglo-americana. O Império Romano se fragmentou. Daniel teve uma visão onde aparece um animal forte com 10 chifres, representando o Império Romano. 4 dos chifres, ou reinos, que surgiram na cabeça desse animal feroz, recebem menção especial. 3 são arrancados por um chifre pequeno. Isso se cumpriu quando a Grã-Bretanha arrancou 3 potências de uma posição de destaque no cenário mundial, sendo elas Espanha, Países Baixos e França. Então aqui, a Grã-Bretanha ela era uma potência insignificante, muito pequena, mas a profecia falava que desses 4 chifres, 3 grandes, um pequeno iria arrancar esses 3. Então aqui nós sabemos que foi a Grã-Bretanha, porque como era uma potência insignificante, ela foi tirando todas essas potências aí do seu destaque no cenário mundial, por assim dizer, né? A Espanha, Países Baixos, França. Mas entendam, ainda não é a potência mundial anglo-americana. Para ser a potência mundial anglo-americana, precisa ser a potência dupla, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Embora a Grã-Bretanha ganhasse predomínio, colônias da América do Norte se separaram dela. Mesmo assim, permitiu-se que os Estados Unidos se tornassem poderosos, protegidos pela Força Naval Britânica. Na época em que começou a presença de Cristo, em 1914, a Grã-Bretanha havia erigido o maior império na história e os Estados Unidos haviam se tornado a maior potência industrial na Terra. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos formaram uma parceria especial com a Grã-Bretanha. Então, é aí que surge a potência mundial anglo-americana, durante a Primeira Guerra Mundial. Surgiu, então, a sétima cabeça da fera. 8. Liga das Nações, ONU. João teve uma visão de uma fera de 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, que falava como dragão. Ela tem 2 chifres, portanto, é uma potência dupla. Semelhantes aos de um cordeiro,
ou seja, ela tenta promover a paz, mas fala como um dragão, só traz guerra e destruição por onde passa. João estava observando a potência mundial anglo-americana num papel especial. Essa fera promove a criação de uma imagem da fera. Então entendam, este oitavo rei não é uma das cabeças da fera. A fera só tem 7 cabeças. Esse oitavo rei, ele é formado da potência mundial anglo-americana, né? Então essa imagem da fera, ela é formada da potência mundial anglo-americana. Essa fera de 2 chifres, que fala como dragão, mas tem os chifres semelhantes aos de um cordeiro. Então, 2 chifres, né, indicam potência dupla. João escreveu que a imagem da fera apareceria, desapareceria e daí ressurgiria. Foi exatamente isso que aconteceu com uma organização promovida pela Grã-Bretanha e Estados Unidos, que visava unir e representar os reinos do mundo. Essa organização surgiu depois da Primeira Guerra Mundial e era conhecida como Liga das Nações. Ela desapareceu com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Durante essa guerra, o povo de Deus declarou que, segundo essa profecia em Apocalipse, a imagem da fera ela ia ressurgir. E ressurgiu como Nações Unidas. Então, para vocês entenderem, essa imagem da fera, ou seja, não é a cabeça da fera, é um oitavo rei. Então, a potência anglo-americana, ela promoveu esta organização para evitar que acontecesse uma nova guerra mundial. Mas nós vimos que ela fracassou. Por quê? Porque veio a Segunda Guerra Mundial. Então é como se ela tivesse recebido um golpe mortal e deixasse de existir, ou estivesse como morto. E depois ela voltaria de novo. Como? Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, como Nações Unidas. João descreveu a imagem da fera como um oitavo rei. Em que sentido? Ela não é retratada como oitava cabeça da fera, como eu já falei. É só uma imagem dessa fera. Qualquer poder que tenha vem de suas nações membros, em especial a apoiadora principal, que é a potência mundial anglo-americana. Mas de fato ela vai receber autoridade, viu, por um tempo determinado, para agir como rei em execução numa tarefa específica, cumprimento de uma profecia. E isso vai mudar a história, é claro. Como essa fera vai ser destruída? Bom, isso nós vamos deixar para um próximo vídeo. Se você gostou até aqui, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal para que nós possamos trazer mais conteúdos como este, tá bom? Mas eu já vou dar um spoiler para você. O responsável por destruir essa fera será este, Jesus Cristo, o cavaleiro branco montado no cavalo branco. Então é isso, pessoal. Se você tiver mais interesse sobre este assunto e quiser saber mais, acesse esse site, jw.org. Tá bom? Até um próximo vídeo. Valeu!